A pedra fundamental da igreja. É o nosso tema de hoje, um estudo importantíssimo, né? Uma revelação maravilhosa, né? Que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nosso versículo inicial se encontra em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, louvado seja Deus. Preciosa igreja, povo amado, igreja abençoada, sem ruga, sem mácula, livres do pecado, livres do império das trevas, abençoados com todas as bênçãos. Hoje, abençoados irmãos, vamos verificar biblicamente, porque o que nos importa é a Bíblia, é a palavra, né? Muitos aí estão apegados, muitos que se dizem cristãos estão apegados além da palavra, ou parte da palavra, né? Porque para muitos aí a Bíblia é só alguns pontos ali que interessam, né? Alguns versículos isolados. Mas existe um grande segmento aí que se diz cristão, que se apega a alguns pontos da Bíblia, mas principalmente à sua própria tradição. E a palavra nos mostra que o próprio Senhor Jesus, ainda nos dias lá da sua carne, Jesus ainda como judeu, manifestado como homem, né? Ele disse que a tradição dos homens anula a palavra de Deus. É muito interessante, né, as pessoas terem isso escrito na frente delas, elas não observarem isso. Ah, mas irmão Cristiano, essa frase de Jesus foi em relação aos fariseus, ao pessoal da lei. Concordo. Mas, amado, você tem que fazer um paralelo, né? E você entender que o que Jesus falou para aquele povo ali em relação à tradição deles religiosa serve para todas as tradições religiosas que existem. Ali, obviamente, o contexto específico era se referindo aos fariseus, ao povo da lei, aos escribas, né? Mas essa frase de Jesus serve para hoje também. Porque a tradição religiosa hoje, ela é tão prejudicial para a mente do povo quanto o que era ministrado ali na época de Jesus pelo pessoal da lei. Porque hoje tem a lei também, não toda a lei, mas alguns pontos, né? As chamadas igrejas, as denominações, hoje eles vivem, né? Alguns pontos da lei que eles dizem que são da graça, são pontos que são da graça. Não, é da lei, né? Não existe jejum da graça, não existe dízimo da graça, não existe sacrifício corporal da graça, cerimônia, Páscoa da graça, Santa Ceia. Isso não existe, amado. Tá? São obras da lei no meio da igreja, em tempos de graça. Veja o quão terrível é isso aí, né? E as pessoas estão seguindo isso. E esse tipo de tradição anula a palavra. Faz com que as pessoas não vivam plenamente a palavra da graça. Porque, repito, nós estamos no tempo da graça. A graça, amado, foi estabelecida por Jesus quando ele morreu, porque ele cumpriu a lei, né? E ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu. Jesus não podia abolir, Jesus obrigatoriamente tinha que cumprir toda a lei. Mas essa lei foi abolida para nós, não para ele, para nós. Por que ela foi abolida para nós? Porque ele a cumpriu. E ele nos atribuiu esse cumprimento, né, e a justiça exigida pela lei, ele nos atribuiu pela graça. Então Jesus morreu, ressuscitou. Então ali ele inaugurou a graça, mas houve, como nós chamamos, um período de transição de lei para graça. Ou seja, o povo já estava vivendo ali o início da graça, mas a lei ainda estava sendo praticada no templo, né? Aquela história toda, né? Na época que você vê aqui, na época das cartas, né? Dos apóstolos, do início da igreja, obviamente a graça já estava valendo, né? O Senhor já tinha morrido e ressuscitado, mas a lei também estava sendo cumprida ainda, né? Então Jesus já havia cumprido, né, o sentido da lei, já havia justificado o seu povo, mas a lei ainda era observada, os pecados ainda eram lembrados no templo,
Havia todo aquele processo de sacrifício, de entrega de dízimos e de lavagens, de abluções. O templo lá de Jerusalém da lei estava de pé. Então houve um período de transição até a vinda de Cristo no ano 70 em juízo sobre Israel. Com a destruição do templo, a lei foi aniquilada definitivamente. Entende? E aí inaugurou-se definitivamente o período da nova aliança. O 7º dia amanheceu, entre aspas, no ano 70. Então hoje nós vivemos plenamente no 7º dia, o tempo da graça. Mas infelizmente muitos vivem ainda como se estivessem debaixo da lei ou cumprindo mandamentos da lei, né? E seguindo as tradições de homens. Então é uma mistura de obras da lei com invencionices, né? Com criações que os homens inventam, né? Doutrinas que eles inventam de versículos isolados, ou doutrinas que vêm, como eu disse, da tradição, não vem da palavra, vem da tradição. Né? E sendo que, como eu disse no início, a tradição anula a palavra. Então, abençoado, nós vamos hoje estudar um pouco sobre esse ponto, que é muito importante você entender quem é o fundamento da igreja. Quem é a pedra fundamental? A chamada pedra angular, né? Algumas versões na Bíblia aparece isso, a pedra angular. Ou seja, essa chamada pedra fundamental, pedra angular, eram as pedras, né, nessa metáfora, as pedras principais de uma construção. Então, quando se levantava, por exemplo, uma casa, um prédio, o que quer que fosse, né, se colocava uma pedra, ou, no caso, 4 pedras, se fosse 4 pedras, né, se fosse colocar em cada canto, né, da construção, então haviam pedras fundamentais, né? Então, metaforicamente é isso. Quem é o fundamento? Quem é a pedra que apoia a igreja? É importante você entender isso. Especialmente você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda, eu digo ainda, em nome de Jesus, você ainda se considera católico, mas pela revelação da graça você vai deixar de ser. Graças a Deus, alguns irmãos católicos têm entrado em contato, estão observando a graça, assistem vídeos, e é bom você entender isso. E você, que de repente já conhece a graça, mas tem alguém na família que você quer que a pessoa entenda, né? Alguém que é católico, né? Na sua família, você quer que a pessoa entenda a graça, isso aqui é um ponto fundamental. Por quê? Qual é o entendimento da teologia da Igreja Católica Apostólica Romana? É que a pedra fundamental, a base da igreja, seria Pedro. Tudo por causa de um simples trocadilho que Jesus fez. Né? Jesus fez um trocadilho, a gente já vai estudar isso, tá? Com detalhes. Guarda aí que a gente vai estudar com detalhes. Jesus fez um trocadilho com o nome de Pedro, você já vai entender isso, né? E se você pega esse versículo, esse que nós lemos agora aqui, o primeiro, Mateus 16, 18. Se você separa esse versículo do contexto e você dá um valor maior do que ele tem, você dá um valor maior para o trocadilho do que ele tem, Jesus fez um jogo de palavras apenas, praticamente, até no meu modo de entender, foi até uma brincadeira, né? Um trocadilho bem humorado, eu consigo enxergar dessa forma, que Jesus fez com Pedro, porque eles eram amados, eles andavam juntos. Jesus e seus discípulos, eles não eram só discípulos, mas eles eram também amigos, eram confidentes. Então eu consigo enxergar isso sim, o bom humor, a convivência. Eu acredito até que Jesus fez esse trocadilho nesse sentido. Tá? Então, só que a Igreja Católica deu um valor maior para esse jogo de palavras que Jesus fez e isolou o versículo do contexto. Ora, vocês sabem muito bem, todos nós sabemos muito bem, que o bom entendimento de um texto, não só na Bíblia, mas principalmente na Bíblia, o bom entendimento de um texto exige a observância do contexto. E eu diria mais, eu não digo só do contexto, eu diria dos contextos. Porque são vários contextos para você entender. Então você lê a Bíblia, você tem um contexto, como eu sempre digo, imediato. Ou seja, a passagem bíblica, você lê um versículo, né? Então, ao redor dela tem todo um raciocínio. Então, são versículos anteriores, são versículos posteriores, capítulos posteriores ou anteriores, que é um raciocínio que engloba ali, né, aquele versículo que ele está envolvido. Então, eu chamo isso de contexto imediato. Tem o contexto bíblico geral,
Porque às vezes o entendimento de um versículo, de repente você não encontra a explicação no contexto imediato, mas você encontra a explicação no contexto total da Bíblia. Então é o contexto imediato, é o contexto geral da Bíblia. Tem o contexto histórico, que é fundamental, obviamente, você entender a história, em que ponto aquilo aconteceu, por que aconteceu, para quem foi escrito, etc. Tem o contexto pactual, né, que é o contexto dos pactos, né, o antigo pacto e o novo pacto. E tem o contexto temporal, que aí engloba não só os pactos, mas o período de transição. O contexto temporal diz respeito a você observar o antigo pacto, né, observar no sentido de você entender em que tempo foi escrito, para quem foi escrito, etc. Qual o objetivo daquilo ali. Você entender o período de transição, né, desde a ressurreição de Jesus até a destruição do templo, entender que as coisas aconteceram ali, por que foi ali, e depois você entender que há o período da graça. Vocês percebem a quantidade de contextos, de coisas que têm que ser observadas, etc., para você entender, sabe, a palavra do Senhor de maneira um pouco mais clara? Então, se você isola um versículo, né, e você, no caso desse versículo aqui de Mateus 18, né, e você dá uma importância maior a algo que foi dito, importância que na verdade não tem. Essa importância só é grande para a teologia católica, justamente porque o versículo foi isolado do contexto. Quando você observa o contexto, no caso aqui o contexto imediato anterior desse versículo, você vê que o trocadilho que Jesus faz com o nome de Pedro realmente foi algo, né, como eu disse, algo bem-humorado, foi um simples jogo de palavras, porque Jesus, na verdade, estava dizendo outra coisa. Jesus não estava atribuindo a Pedro a condição de ser a pedra da igreja. Isso não faz sentido, irmão. Irmão, pensa comigo, com toda sinceridade, amado, com honestidade intelectual. Pensa junto comigo, faz sentido colocar um homem comum como base da igreja? Pensa comigo. Você vai ver ao longo desse estudo que isso não faz sentido. Tá? Não é só porque o irmão Cristiano está falando, não. Você vai ver biblicamente que isso não faz sentido. Você colocar um homem como base da igreja. Bom, primeiro que a igreja não é uma instituição, né? A teologia católica diz que eles é que são a igreja, não há qualquer igreja fora deles. Eles são a igreja, eles são os únicos, só eles que salvam, só eles que aproximam o homem de Deus. Tanto que o líder deles, o Papa, é considerado a ponte, né, entre Deus e os homens, por isso ele é chamado de pontífice. Né? Então, eles têm essa ideia, e eles têm um Estado, né? O Vaticano, ele é um Estado. Né? O Papa ele é considerado um chefe de Estado, um presidente, por exemplo, né? Um primeiro-ministro, sei lá, um presidente. E ele vai, quando ele vai visitar um país, ele é recebido como chefe de Estado. Mas a igreja não é isso. Biblicamente, igreja são pessoas. Tá? Existem dois conceitos de igreja. Igreja da palavra eclésia, né, que significa reunião, ou seja, a origem da palavra eclésia é isso, né? Quando as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para se reunirem a fim de fazerem algum tipo de deliberação. Né? Na época da Grécia Antiga era assim. Né? Então havia algum tipo de deliberação na cidade, alguma decisão a ser tomada. Então havia lá um chamado para as pessoas virem se reunir em certo local para deliberarem sobre algum assunto da cidade, por exemplo. E ali era uma eclésia. Né? E aí essa palavra foi atribuída para a igreja de Cristo. Ou seja, a eclésia, a reunião de Cristo. Então existem dois conceitos na Bíblia de igreja. Existe o conceito universal, né? Ou seja, a igreja são todos os eleitos de Deus que há no mundo. Todos os filhos, os salvos, compõem a igreja, num sentido global, né, total, vamos dizer assim, universal. E existe o conceito de, vamos chamar assim, de núcleo, ou seja, pequenos grupos que se reúnem. Também pode ser chamado de igreja, porque é uma eclésia, é uma reunião. Tá? Não é placa denominacional, gente. Igreja não é isso. Ah, uma placa, aqui vou colocar um CNPJ. Não, isso não é igreja. Igreja são pessoas. Então, você se reúne, por exemplo, como no modelo bíblico que nós vemos, né, em Atos dos Apóstolos, as pessoas se reunindo nas casas uns dos outros. Ah, eu quero estudar a graça, eu vou chamar aqui meu amigo, meu primo, meu vizinho, minha esposa, minha filha, vamos nos reunir aqui na nossa casa. É uma eclésia, é uma reunião.
Entende? É um conceito de igreja local, né? Então, naquela rua ali tem uma igreja, ou seja, há pessoas que se reúnem ali, na garagem do irmão, na casa do irmão, ou, sei lá, em algum espaço, né? Eu tenho aqui uma sala, eu tenho aqui um espaço aqui, ou então a diretora da escola do meu filho deixou eu fazer uma reunião aqui. Você vai e faz, se reúne com os irmãos, você faz uma eclésia. É um conceito de igreja local. E há o conceito, como eu disse, universal. Agora, independentemente do conceito, igreja são pessoas. Igreja não é um estado, tá? Então, a teologia católica diz que eles são a igreja, não faz sentido, porque a igreja não é um estado, a igreja são as pessoas. A igreja não é o prédio, não é o prédio. Repito, a igreja são pessoas. Então a igreja ela pode se reunir num salão, numa casa, onde quer que seja, ela se reúne, é a igreja. Mas a igreja não pode jamais, absolutamente, biblicamente inclusive, jamais ter um homem como a sua base. Entende? Vamos ver então, abençoados, o contexto disso aí. Nós lemos Mateus 18. Vamos ler o contexto a partir do versículo 13, tá? Vamos lá. Versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele queria saber, vocês que ouvem aí o pessoal falando, o que eles dizem a meu respeito? 14. Responderam eles: uns dizem que o Senhor é João, né? O Batista. Outros dizem que você é Elias, manifestado de novo. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Havia uma crença ali, amados, entre os judeus, que os profetas voltariam, em especial Elias, né? Havia uma crença entre os judeus que o próprio Elias voltaria a atuar como profeta, né? Então, aí Jesus perguntou, o que o senhor ouvem dizer? Uns dizem que o senhor é o João Batista, que o senhor é Elias, etc. 15:16. Aí ele pergunta, mas vós, perguntou, né, para os discípulos, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para vocês eu sou quem? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo. Que coisa linda, o Pedro falou uma coisa maravilhosa aqui, porque o Pedro reconheceu a posição de Jesus. Tá? Cristo no grego significa ungido. Tá? É o equivalente no grego para a palavra, para o chamado de Messias. É a mesma coisa, tá? Então dizer Jesus, tu és o Cristo, mesmo que dizer, tu és o Messias. Tá? Tu és o ungido de Deus, né? Então o Pedro ali, o Simão, né? Ele reconheceu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Meu amado, você percebeu o contexto? Observe uma coisa no contexto aqui. Quem é o assunto do contexto aqui? O assunto é Pedro? Pensa comigo, vamos raciocinar devagar. Vamos bem devagar hoje. Pensa aí. Você acabou de ler o contexto. Quem era o ponto central do contexto do assunto? Era Pedro? Não. Pedro, ele era um interlocutor de Jesus ali. Mas o centro do assunto era Jesus. Jesus queria saber o que a sociedade ali via, como a sociedade o via, né? E depois ele quis saber como os próprios discípulos o viam. O assunto era ele, Jesus. Entende? E aí Pedro reconheceu que ele era o Messias esperado. O Senhor é o Messias que nós esperávamos tanto, é o Cristo. É o ungido de Deus, é o Filho do Deus vivo. Entende? Aí Jesus disse, olha, Pedro, foi Deus que te revelou isso aí. Ninguém te revelou, foi o Pai que está nos céus que revelou para você. Então você percebe que o centro do assunto ali não é Pedro, Pedro é um interlocutor. Pedro reconheceu, foi algo tremendo. Claro, ele reconheceu a posição de Jesus, mas o centro do assunto é Jesus. Então, no versículo 18,
Jesus vai e faz, como eu disse no início, um trocadilho, um jogo de palavras. Por quê? Porque o nome de Pedro vem do grego Petros, né? Petros significa pedra, tá? E depois Jesus usa a palavra pedra mesmo. São duas palavras diferentes, mas que designam a mesma coisa, tá? Tanto a palavra Petros, que veio a ser o pseudônimo, né? O apelido, vamos dizer assim, ou o próprio nome que Jesus atribuiu a Pedro, que o nome de Pedro é Simão, né? E o Senhor disse, olha, eu vou te chamar de Pedro, né? Fazendo um trocadilho, provavelmente pela personalidade de Pedro, né? Se referindo a uma pedra, a uma rocha que é contundente, que é forte, etc. Só que a palavra Pedro, que é a raiz para o nome, né? A palavra Petros, né? Que é a raiz para o nome que foi dado por Jesus a Simão. Essa palavra Petros, ela significa uma pedra pequena. Veja, Petros e Petra, que é a pedra. A gente já vai ver isso aqui na tela cheia, a gente vai colocar para vocês aí. As palavras Petros e Petra, elas são sinônimos? De certa forma, sim, porque elas designam a mesma coisa, ou seja, o mesmo material. Ambas falam de uma pedra. Porém, a palavra Petros, ela era sempre usada, sempre, para se referir a uma pedra de pequeno porte. A uma pedra que um homem podia pegar com a mão e lançar. Esse é o sentido. Então, o que é Petros? Que veio a ser o nome dado a Simão, no caso, a Pedro, né? O que é Petros? É uma pedra pequena, ou um fragmento de pedra. É uma pedra que alguém poderia pegar com a mão e lançar. E o que é Petra? Quando Jesus fala sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. Petra está falando de pedra também, mas em um outro volume. Petra é uma pedra grande, muito grande. Tá? Ou seja, geralmente essa Petra, essa palavra se referia a uma rocha de um penhasco, a um solo rochoso muito grande. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é uma pedrinha pequena. É Pedro. É pedra, mas é pequeno. Outra coisa é uma rocha. Repito, mais uma vez vou perguntar. No contexto, quem era o centro do assunto ali? Era Pedro? Não, não era. Pedro era o interlocutor. O centro do assunto era Jesus. Então, quem é a Petra? Ou seja, quem é a pedra grande, a pedra angular, no caso a principal? É Jesus, não é um homem. A teologia católica isolou o versículo e colocou o homem no lugar de Jesus. Vamos ler o 18 de novo, para você ver aí, para a gente relembrar. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro é Petros, né? E sobre esta Petra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno aqui, amado, tem um sentido de morte, tá? Inferno é morte. Porque inferno aqui vem do grego Hades. Hades era considerado o que eles chamavam de lugar dos mortos, né? Era onde as pessoas que morriam, onde as suas almas ficavam presas à morte. Eu costumo chamar particularmente, né, não de um lugar específico, mas eu costumo chamar da não existência. É o termo que eu uso. Quando a pessoa morria, a sua alma ia para a não existência. Por isso que vocês ouvem, por exemplo, né, lá em Eclesiastes, diz: os mortos não sabem coisa alguma. Mas os seus pensamentos vão para o esquecimento. Porque nessa época era isso, né? Nessa época a morte não havia sido aniquilada ainda. Né? Então por isso que você lê naquela época, né? Em Eclesiastes, os mortos não sabem coisa alguma. Até que houvesse a ressurreição dos mortos no ano 70, os mortos iam para a não existência. Então, esse sentido de inferno é isso. É o chamado lugar dos mortos, ou também poderia ser traduzido como sepultura. Tá? Então, o que Jesus está dizendo? As portas do inferno, ou seja, a morte não vai prevalecer contra a igreja. É o que aconteceu, já está cumprido, inclusive. A morte não existe para a igreja não morre. Tá? Cristiano, morre sim, a gente morre. Meu amado, eu estou falando de morte, de prisão, de estar preso no Hades,
da não existência. Isso não existe mais. O que existe é a morte biológica. A morte biológica tem que acontecer, porque ela faz parte, é natural. Agora, a morte eterna, a morte da alma, isso não existe, amado. Tá? Pois também eu te digo, vamos voltar lá, amor? Mais uma vez o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, e sobre esta Petra. Então, Jesus fez um jogo de palavras, até, como eu disse, brincando com o nome de Pedro. Pedro, você é uma pedra pequena. E sobre esta Petra, que sou eu, que Petra? A do contexto, o Cristo. Você entende que você não pode isolar o versículo do contexto, irmão, para você entender isso aí? Não pode. Coloca na tela aí, por favor, meu anjo, a próxima tela. Os irmãos verem a diferença aí de Pedro e pedra. Vocês estão vendo aí, ó. Pedro, do grego Petros, significa um fragmento de pedra. Eu te pergunto, quando que a igreja estaria fortalecida se ela estivesse acima de um fragmento de pedra? Quando? Você percebe que são palavras, e apesar delas designarem o mesmo material, são palavras de sentidos bem diferentes? Então, Pedro é Petros, é um fragmento, é uma pedra pequena que um homem pode pegar com a mão e lançar. E pedra, que vem do grego Petra, essa palavra designava e designa uma rocha grande, geralmente a rocha de um penhasco ou um solo rochoso. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ele, Jesus, é a rocha. Pedro, você é uma pedrinha. Eu sou a rocha. No contexto, você, Pedro, reconheceu que eu sou o Cristo. E sobre esta pedra, ou seja, sobre Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você é uma pedrinha pequena. Agora, sobre esta pedra... Cristiano, que pedra? É Pedro? Não, Pedro é uma pedrinha. Então, que pedra é essa que Jesus está falando? O contexto. O fato dele ser o Cristo. A pedra da igreja é o fato de Jesus ser o Cristo. Cristo é a pedra. Percebe? Não faz sentido colocar um homem como base da igreja. Mesmo porque a igreja não é um estado, a igreja não é uma denominação religiosa. A igreja são pessoas. E a base dessa igreja é Jesus, é o Cristo. Então, você, Pedro, é uma pedrinha. Agora, sobre essa pedra, ou seja, sobre Cristo, eu vou edificar a minha igreja. É sobre mim que ela vai ser edificada. Pegou, né? Então, quem é o fundamento da igreja? Quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra angular? É Pedro? Dito pela teologia católica como o primeiro Papa? É Pedro? Será que a base fundamental da igreja hoje é o Papa Francisco, né? Nós estamos em 2020, em agosto de 2020, ao vivo, né? Mas, de repente, se você está assistindo pela gravação já bem no futuro, eu não sei quem vai ser o próximo Papa aí, tá? Mas, atualmente, é o Francisco aí. Ele que é a pedra? É isso? Amados, olha só. O próprio Pedro, o próprio Petros, a pedrinha pequena, ele reconheceu quem era a verdadeira pedra. Você vê que nem mesmo o Pedro se colocou como pedra angular. Pedro não se colocou como base de nada. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. Vejam só. Para vós, portanto, que credes, é a honra. Que credes em Jesus, né? No Messias, no Cristo. Mas, para aqueles que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram... Por quê? Porque os israelitas rejeitaram Jesus. Em especial, os líderes da religião judaica, né? Foram eles, inclusive, que levaram Jesus até Roma para ser morto. Até o império, né? Apresentaram Jesus ali como criminoso, etc. Então foram eles que, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Que esses judeus mataram o Senhor Jesus. Não sei o que estou falando, não. Foi Pedro. Foi Paulo. Então Pedro diz aqui, ó. Para vós, portanto, que credes é a honra, mas para aqueles que descreem, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta, que é Cristo, foi posta como a pedra angular. Você vê que o Pedro, chamado de primeiro Papa, a pedra da igreja, só se ele for da igreja católica, talvez ele seja a pedra da igreja católica. Agora, da igreja de Jesus Cristo, Pedro não é pedra nenhuma. Pedro é uma pedrinha, é Petros.
Pegou, né? O próprio Pedro então disse: Jesus é a pedra angular. Amado, repito, jamais um homem comum poderia ser a base da igreja. E vou te falar, hein? Muito menos Pedro. Que é isso, Cristiano? Quer ver? Olha só, amado, Gálatas capítulo 2. Vamos ler do 11 ao 14. E aí você vai ver que Pedro realmente jamais poderia ser a pedra da igreja de Jesus Cristo. Gálatas 2:11. E, chegando Pedro a Antioquia, olha só, isso aqui é Paulo falando, escrevendo aos Gálatas, Paulo está relatando o que aconteceu entre ele e Pedro. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Ou seja, Paulo foi olho no olho e resistiu e enfrentou Pedro. Hein? E Pedro era considerado um dos cabeças ali, amado. Era Tiago, era Pedro, era considerado os cabeças da circuncisão. Então Paulo foi lá e enfrentou, cara a cara. Por que Paulo enfrentou? Porque Pedro era repreensível. Ó. O Pedro, amado, foi repreendido por Paulo, a pedra da Igreja Católica. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago. Você vê, amado. Vamos lá. O Pedro, ele estava junto com os gentios, com os que não eram judeus. Vocês veem que o pessoal da parte de Tiago não aceitava isso. Você está percebendo, amado, como Pedro e Tiago, por exemplo, eram judaizantes, apesar de pregarem Jesus para os judeus. Mas eles tinham todo aquele apego aos costumes. Porque se você parar para pensar, por que Pedro saiu de fininho quando o pessoal de Tiago chegou? Porque não havia uma aceitação que se envolvessem com os gentios. Porque, veja bem, se não houvesse esse tipo de coisa, raciocina, por que Pedro ia sair? Né? Mas ele saiu por quê? Porque o pessoal de Tiago, e obviamente o próprio Tiago, não aceitava esse tipo de convivência. Então, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, os irmãos que andavam com Tiago ali, o Pedro comia com os gentios. Isso não era aceitável para os judeus. Você vê, né, amado? Mas, depois que chegaram, o pessoal de Tiago chegou, o Pedro foi se retirando e se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Amado, você vê que o Pedro mesmo, interessante isso, né? O Pedro mesmo estava vivendo na graça. Olha que curioso. Por que, Cristiano, você está dizendo que Pedro está vivendo na graça, apesar de ser ministro da circuncisão? Porque ele estava comendo com os gentios. Uma coisa que os judeus não aceitavam. O pessoal de Tiago não aceitava. Tanto que Pedro, o pessoal de Tiago está vindo, deixa eu sair fora. E ele saiu. Ficou com medo do pessoal de Tiago vê-lo com os gentios, né? 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Olha só, meu amado, vamos lá. Olha o termo que o Paulo está usando aqui. E os outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé que era companheiro de Paulo, né? Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Amado, olha só o que Paulo está dizendo. Que os judeus, que os da circuncisão, eram pessoas dissimuladas. E Pedro estava no meio disso aí. Então Pedro estava na graça junto com os gentios. Opa, aqui comendo, numa boa. E o pessoal de Tiago está chegando, corre. Amado, pelo amor de Deus. Percebe? Paulo chamou a atenção de Pedro. Pedro, você é um hipócrita, cara. Você é um dissimulado. 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente... Irmão, veja bem, não é o irmão Cristiano que está falando isso aqui não, amado. Eu estou lendo na Bíblia.
Mas, quando observei que esse pessoal da circuncisão, inclusive o Pedro, não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eles não estavam andando conforme a verdade do Evangelho, está escrito. Disse a Pedro na presença de todos: Pedro, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que você então obriga os gentios a viverem como os judeus? Rapaz, pegou, né? Tá vendo aí a pedra da Igreja Católica? Tomou um puxão de orelha do apóstolo Paulo, porque estava de hipocrisia, estava dissimulando. Obrigava os gentios a viverem como os judeus, e ele mesmo não vivia. É a pedrinha. Pegou? É o Petros. É aquele mesmo Petros. A pedrinha. O pessoal diz que a pedrinha é a base da igreja. Essa pedrinha aqui que dissimulava, que pregava uma coisa e vivia outra. Você quer obrigar as pessoas a viverem como judeus? Então viva também como judeu, Pedro. Irmão. Você está entendendo que não faz sentido Pedro, a pedrinha, ser a rocha da igreja? A rocha da igreja é Jesus. É Deus. Percebe? O Pai que se manifestou em Cristo, obviamente, né? Que é a rocha. Jesus é a rocha. Quando Jesus disse sobre esta Petra, ele está falando dele. Porque o contexto diz, olha, você reconheceu que eu sou Cristo. E é o que eu sou de fato, porque foi o Pai que te revelou. Sobre esta Petra, sobre a minha posição de ungido, de Messias, é que a minha igreja vai ser edificada. Estão percebendo, né? Aí alguém em graça pode dizer, né? Mas Cristiano, ali não é Jesus de Nazaré? Sim, amado, ele está manifestado como o Nazareno ali. E nós entendemos que nós pertencemos ao outro. Mas é aquilo que eu sempre digo, está escrito inclusive na carta aos Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando Jesus diz eu sou a pedra, ele não está falando da sua posição como judeu. Ele está falando do seu chamado como Messias. Você está entendendo? Uma coisa é ele como judeu e você segui-lo cumprindo a lei que ele se cumpria. Você não tem que fazer isso. Porque Jesus cumpriu justamente para nós não termos que viver debaixo da lei. Então Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, só que ele se manifestou de maneiras diferentes. Então naquela ocasião ele estava manifestado como um judeu, como israelita. Mas agora a manifestação é outra, mas Jesus é Jesus. Só que ele está manifestado de outra maneira, não está mais debaixo da lei. Entende? E ele então é a rocha. Jesus agora manifestado como ressuscitado, ele é a nossa rocha. E essa palavra, amado, já vem desde o Antigo Pacto, irmão. As promessas em relação à rocha do povo de Deus não era falando de um homem comum. Vamos ver 2 exemplos aqui. Aliás, 3. Deuteronômio 32, versículo 4. Vamos lá no Antigo Pacto. Deuteronômio 32, 4. Ele, Deus, né, é a rocha. Olha só. Cuja obra é perfeita. Algum homem tem obra perfeita? Cita um homem, cita aí, sem falar de Jesus. Cita um homem nesse mundo que teve uma obra perfeita. Pois é. Ele, o próprio Deus, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Quer mais? Salmos 18, versículo 2. Vejam só. O Senhor é o meu rochedo. Pegou, né? Quem é o seu rochedo, amado? Você que está aí ao vivo com a gente, você que está pela gravação, você que ainda se considera um católico, mas já está tendo os seus olhos iluminados pela palavra do Evangelho verdadeiro. Me responda, quem é o teu rochedo? É Pedro? Veja o que a palavra diz. O Senhor é o meu rochedo. A nossa pedra angular é Jesus. O próprio Pedro reconheceu isso e disse. Então, Petros é uma pedrinha. Jesus é a Petra da igreja. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. E o meu libertador.
O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Por isso que Jesus é a rocha, é a pedra angular, é a rocha do penhasco, porque Ele é o nosso alto refúgio. Vocês estão entendendo quem é a rocha? Amado, tira da tua mente que Pedro é a pedra da igreja, Pedro é pedrinha. Jesus só fez um trocadilho, Jesus só fez um jogo de palavras, provavelmente até uma brincadeira. Algo bem-humorado. Porque o Pedro tinha acabado de reconhecer Jesus, e essa foi uma atitude maravilhosa, né? Reconhecer Jesus como Messias, como ungido, como Cristo. Então Jesus fez aquele jogo ali de palavras, mas ele disse sobre esta Petra. Então ele usou uma outra palavra, não é uma pedrinha que é a base da minha igreja. É uma rocha, que sou eu. Porque o Senhor é o meu rochedo, você acabou de ler aqui. Veja só a palavra do profeta Isaías. E essa palavra é uma palavra messiânica. Tá? Essa palavra aponta para o Messias. Veja só o que Isaías disse aqui. Isaías capítulo 28, verso 16. Vamos lá. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Será que algum homem poderia ser um alicerce seguro para a igreja? Um homem que dissimulava, um homem que vivia em hipocrisia? Aquele que confia nessa pedra jamais será abalado. Ó que palavra! Então eu ponho em Sião uma pedra. Nós somos a Sião de Deus, amado. O Israel do céu. O povo, não é o Israel da terra. E você entende isso? É o que veio do céu, o Israel de cima. E a nossa pedra é Jesus Cristo, agora ressuscitado. A nossa base é Jesus ressuscitado. Ele é a rocha. Entende, amado? A rocha da sua vida é Jesus. Muitas das vezes, amado, você está passando agora uma circunstância difícil. Isso acontece, amado. Todo mundo pode passar por isso. O mundo é isso aí. No mundo tereis aflições. Vocês conhecem já muito bem esse conceito. Tá? O verdadeiro evangelho nunca vendeu um mar de rosas que uma boa parte do sistema mundano religioso oferece enganosamente para as pessoas. Né? Existe um segmento muito grande do sistema, a chamada teologia da prosperidade, que promete sempre um mar de rosas. Vem para cá que você vai ser vitorioso sempre. É sempre. E as mensagens deles são tudo autoajuda, amado. Pode pegar, amado, a maioria, amado. Você pesquisa no YouTube. Eu sei que é ruim ouvir mensagem, não precisa ouvir tudo, não. Pega um pastorzinho desse famoso aí e vai ouvir para você ver. 98% é autoajuda. É autoajuda disfarçada de evangelho. Né? O evangelho verdadeiro nunca prometeu, você vai viver um mar de rosas para sempre. Na eternidade sim, mas nesse mundo não. Então, de repente, você está passando uma circunstância, um momento difícil. Mas, amado, entenda uma coisa. O Senhor é a tua rocha. Entende? O Senhor é a tua base. Ele é a rocha, não é um homem. Não é um sistema que se diz igreja, com placa de CNPJ. Não é um estado. Não é um prédio. Não. Sabe? A igreja somos nós, o povo de Deus, e a base dessa igreja é Jesus Cristo ressuscitado. Glória a Deus por isso. Você jamais será abalado. Jamais. Por quê? Porque a pedra que está debaixo dos teus pés é Jesus. Percebe? Vamos tirar qualquer dúvida em relação a quem é a base? Para finalizar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento. Observe, amado, que o Paulo colocou o fundamento. Olha o que ele está dizendo. Eu lancei o fundamento. E outra pessoa vai edificar sobre esse fundamento. Então o fundamento foi lançado por Paulo. Pegou, né?
Mas veja cada um como edifica sobre ele. Agora veja o versículo 11. Porque ninguém, vamos repetir. Ninguém, vamos repetir de novo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Opa! Mas tem uma teologia aí que colocou Pedro como fundamento. Mas a Bíblia diz que ninguém é ninguém, amado. Sim ou não? Ninguém é ninguém. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Então não posso agora, do nada, inventar. A partir de agora, eu, cristiano, sou o fundamento da igreja. A partir de agora, a irmã Juliana é o fundamento. A partir de agora, o fulano, o apóstolo Paulo, ou o Pedro. Não, eu não posso. Ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Petros. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí, não? Ah, não é não, né? O que está escrito aí, então? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E que Jesus, que manifestação Paulo pregava? Jesus Cristo ressuscitado. Obviamente está subentendido aqui. Então, amado, o fundamento que foi lançado para a igreja, para a nova aliança, é Jesus Cristo ressuscitado. Jesus é a base. Ele é o nosso solo rochoso. Ele é o nosso alto refúgio, a rocha do penhasco. É Jesus, amado, é a Petra. Sobre esta Petra nós estamos edificados. Não é sobre Pedro. Pedro é uma rochinha, uma pedrinha. Eu não estou sobre Pedro. Eu estou sobre Jesus. Você também. Porque nós somos a igreja. Ele é a nossa base. Ele é a nossa rocha. Ele, Jesus, é a nossa fortaleza. Tem nada a ver com homem nenhum. Você compreende isso? Está claro isso para você? Essa é a revelação para a nossa vida nessa manhã. Entenda isso. A pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo ressuscitado. E ninguém, absolutamente ninguém, pode colocar um outro fundamento. A nossa base é Jesus. E nós glorificamos a Deus por isso.